Olá, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. É importante para o crescimento, irmão, deste canal. Amém? Convido você a estar meditando comigo no livro de Isaías 68, que tem como título A Doença de Ezequias e a Sua Cura Maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Irmãos, Ezequias, ele estava sentenciado a morrer. Ele estava com uma doença a qual era mortal. Não tinha para Ezequias sequer nenhuma possibilidade de vida. Deus ainda foi bom, porque enviou, o profeta Isaías para avisar Ezequias que colocasse a casa dele em ordem, porque ia morrer. Foi quando Ezequias ouviu aquilo. Mas Ezequias, ele não chamou a atenção da sua casa, ele não chamou a atenção da sua rua. Ele simplesmente virou o seu rosto para a parede, orou e chorou muito ao Senhor, diante do Senhor. Ele foi se humilhar diante daquele único que podia reverter o quadro. Era o único que podia livrá-lo da morte. Era o único que podia mudar aquela situação, a qual o profeta Isaías chegou a ele dizendo que ele morreria, que era para pôr a casa em ordem porque Ezequias iria morrer. Mas Ezequias não se desesperou. Ezequias não abriu o bocão, não saiu gritando, não saiu chamando a atenção de homens, de pessoas humanas, de seres humanos, porque o humano nada poderia fazer por ele. Ele simplesmente virou a cara para a parede, orou, chorou, se humilhou diante de Deus. E muito me chama a atenção porque ele tinha, irmãos, obras. Ele tinha feito obras para o Senhor. Aqui diz que ele disse: Senhor. Só um minuto, irmãos. Lembra-te, peço-te que andei diante de ti com verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então Ezequias, ele não foi livre da morte, ele não teve aquele quadro mudado, não somente porque ele orou, não somente porque ele chorou, mas sim porque ele tinha obras diante do Senhor. Ele andou com o Senhor em verdade, com o coração perfeito, e ele era reto aos olhos do Senhor. Esta foi, irmão, o sinal fundamental para que Ezequias alcançasse a misericórdia do Senhor. Foi quando então, no versículo 15, diz que Deus enviou Isaías mais uma vez para dizer a Ezequias que ouviu a oração dele, o Deus de Davi, o pai dele, ouviu a oração dele, ouviu as lágrimas dele, e que acrescentaria a ele mais 15 anos de vida. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Então, a pessoa que estava decretada para morrer, ele teve acrescentado mais 15 anos de vida, porque Jesus chegou e mudou o quadro, porque Ezequias, além de virar o seu rosto para a parede, orar, se humilhar, clamar ao único que podia trazê-lo novamente à vida, ele tinha boas obras. Ele tinha, irmão, retidão na presença do Senhor. Ele era um bom filho, ele era um bom discípulo. E isso ajudou bastante, creio eu, que se ele fosse um ser que andasse em pecado, de nada adiantaria
ele virar o rosto para a parede, orar e chorar, porque o próprio pecado dele o condenaria à morte. Mas não, ele disse que ele teve o coração, que ele andou em verdade, ele teve um coração perfeito e era reto aos olhos do Senhor. Então, irmão, neste dia, o que você tem feito que tem desagradado ao Senhor, abandone, irmão, deixe, para que quando eu e você precisar clamar a Deus pedindo misericórdia, assim como Deus mudou o quadro de Ezequias, Ele mude o meu e o seu quadro, conforme as nossas boas obras, conforme os nossos frutos, conforme eu e você tenhamos andado na presença do Senhor, porque Deus não ama, irmão, o pecado, Ele ama o pecador, mas aquele pecador que abandona o pecado, porque nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós temos que renunciar à nossa carne. A nossa luta, irmão, contra nós mesmos é diária. Porque o lado espiritual que é uma coisa e a carne que é outra. E é aí onde nós temos que fechar as brechas para a carne não falar. Nós não podemos, irmãos, viver conforme o nosso querer, porque já não vive mais eu e você, e sim Cristo vive em nós. Nós não pertencemos a nada deste mundo. Nós estamos aqui, irmãos, de mera passagem. Nós temos que ser diferente, nós temos que ser luz, e nós temos, irmãos, que ter boas obras como Ezequias teve, para quando eu e você estiver na tribulação, quando eu e você estivermos num calabouço, quando eu e você estiver desenganado, quando eu e você tiver a nossa morte decretada, a gente inclinar o nosso rosto para o Senhor, clamar por misericórdia e o Senhor assim atender e mudar, irmão, o quadro meu e seu, que era, irmão, tão somente de derrota, mas o nosso Deus, irmão, é Deus de vitória. Deus se alegra em abençoar os seus, porque Ele quer que eu e você tenhamos bons testemunhos nesta terra. Amém? E assim, eu agradeço por estar aqui mais uma vez. Peço aos irmãos que continuem orando pela minha vida, eu continuo orando por todos. Irmãos, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deixe o seu like, ative o sininho de notificação, faça seus comentários, é muito importante. E não esqueça, Jesus, Ele te amou primeiro, Ele te ama como você é, exatamente da forma que você é, porque foi Ele que te criou.